Sabe quando a gente olha para uma montanha ou um vale e pensa que a Terra é só um monte de rocha parada? Bom, esquece isso. E se eu te disser que a paisagem ao nosso redor é, na verdade, um sistema super vivo, pulsante e com um metabolismo próprio? É exatamente isso que a gente vai desbravar nessa explicação de hoje. A fisiologia da paisagem e o seu ciclo constante de vida e ruptura. Fica a pergunta no ar: como é que o solo respira, fica doente e, mais importante, como ele se cura? Porque, assim como o nosso próprio corpo, a paisagem reage ao ambiente. Ela tem momentos em que prospera absurdamente, mas também tem crises de saúde e precisa acionar os seus próprios mecanismos de defesa para tentar sobreviver. E quem sacou tudo isso foi um pedólogo francês brilhante chamado Henri Erhardt. Lá por 1956, ele meio que virou o jogo da ciência do solo com a sua teoria da biorresistásia. Ele provou que a formação da Terra não é um fenômeno passivo, é uma dança totalmente dinâmica, intimamente ligada ao clima, uma ideia que ele começou a mapear lá nas pesquisas dele em Madagascar, ainda na década de 20. Erhardt dividiu essa fisiologia em duas fases principais. A primeira, e mais bacana, é a bioestase. Pensa nela como o estado de saúde perfeito da paisagem. É uma fase de extrema estabilidade ambiental, onde a vegetação densa funciona literalmente como um sistema imunológico, uma barreira biológica fortíssima que abraça o relevo e bloqueia a erosão. Na prática, a coisa funciona mais ou menos assim. A água da chuva não sai arrastando tudo com violência, não mesmo. Ela se infiltra no solo de um jeito super suave. E aí acontece o chamado intemperismo químico. A água vai dissolvendo os minerais ali, bem devagarinho, criando um solo mega rico e profundo. Enquanto isso, os elementos solúveis viajam de fininho lá para os rios. Sob esse estado de biostasia, é como se a biosfera domesticasse a rocha dura. O resultado? Solos incrivelmente fundos e estáveis. E tem um detalhe fascinante. Como os rios só carregam soluções químicas, lá no fundo dos oceanos a gente tem depósitos finíssimos e puros, tipo os grandes calcários. É estabilidade no seu nível máximo. Mas o oposto da saúde é a doença, certo? E Erhardt deu um nome super forte para isso: resistásia. A palavra vem do grego para ruptura. É um período de crise metabólica severa, um colapso que é disparado assim que a cobertura vegetal some. Seja por secas muito fortes, eras glaciais ou abalos tectônicos, o escudo natural simplesmente cai. Sem essa barreira verde, o sistema imunológico da Terra desaba. A água da chuva não infiltra mais. Ela escorre pela superfície com uma força destrutiva absurda. A erosão mecânica toma conta, decapitando o solo fértil num piscar de olhos e jogando toneladas de material bruto, como areia e cascalho, direto na bacia dos rios. O que é assustador aqui é que isso cria um verdadeiro círculo vicioso. A terra agora exposta apanha da erosão sem parar. E sem aquele solo fértil de antes, as plantas simplesmente não conseguem crescer de novo. Ou seja, o ambiente pobre acelera ainda mais a destruição até sobrar só a rocha nua. É uma falência múltipla dos órgãos da paisagem. Se a gente colocar isso lado a lado, dá para ver que a fisiologia do planeta é como um pêndulo. De um lado, a biostasia, dominada pela química e pela infiltração profunda. Do outro, a resistasia, dominada pela força mecânica bruta e pelo escoamento superficial. Essa alternância constante entre saúde e ruptura dita a aparência do nosso planeta ao longo de eras e eras. E se você está se perguntando como eles têm certeza disso, a maior prova está literalmente cravada nas pedras. Se a gente olhar para a pedreira de Diou, lá na França, as camadas geológicas mostram esse pêndulo perfeitamente. Você vê blocos grossos e caóticos das eras de ruptura empilhados bem em cima de sedimentos fininhos e calmos das eras de saúde. É como se fosse o diário climático da Terra. Esse ritmo, em 2 passos, de vida e ruptura, é tão poderoso que explica as maiores formações geológicas do mundo. Planícies tropicais e daquelas cavernas gigantes de calcário passam exatamente por isso. Primeiro, uma longa e silenciosa preparação química debaixo da terra, seguida por uma lavagem mecânica drástica, que esvazia tudo. O pulso da natureza trabalha em 2 tempos. O antropoceno, induzindo uma resistência artificial. O grande detalhe é que, historicamente, essas viradas de chave levavam milhões de anos para acontecer. Só que hoje, a atividade humana está forçando o globo a viver um estado de ruptura contínua e totalmente artificial. A gente fala de desmatamento acelerado, agricultura intensiva, pavimentação sem fim. Tudo isso arrancou o sistema imunológico da Terra, disparando taxas de erosão que engolem absurdamente o ritmo natural. Mas calma! A boa notícia é que entender a teoria do Erhardt nos dá um mapa para a cura.
O planejamento ambiental e a restauração florestal servem justamente para recriar, de forma artificial, essa biostásia. E isso não é só papo de ecologista, não. É absolutamente crucial para garantir água doce filtrada e safras realmente nutritivas para todo mundo. No fim das contas, a teoria de Erhard joga na nossa cara que o mundo natural reage sim a absolutamente tudo, e isso deixa a gente com uma provocação inevitável. Será que nós vamos ter tempo e consciência para devolver à saúde essa membrana delicada de solo que nos sustenta antes que a ruptura vire irreversível? A mecânica da coisa a gente já conhece de cor e salteado. O final dessa história, contudo, ainda está nas nossas mãos.